Lucas, capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, capítulo 1. Nós vamos meditar os versos 5 ao 7. Amém? O texto sagrado diz assim: de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos, no caso Zacarias e a sua esposa, justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Diante de nós está a famosa passagem do chamamento, ou do chamado, para uma obra a qual Deus queria fazer, que era trazer aquilo que nós falamos, se eu não me engano, na nossa última exposição, nosso último sermão aqui, que foi sobre o precursor do Messias. Quem foi aquele que antecedeu a Jesus? Foi o seu primo, João Batista. E aqui está, perante nós, a passagem que nós lemos, falando a respeito dos pais de João Batista: Zacarias, o sacerdote, e Isabel, uma descendente, do primeiro sacerdote, primeiro sumo sacerdote de Israel, que foi Arão, irmão de Moisés. Nós sabemos o que aconteceu aqui nessa história. A Escritura nos diz que o Senhor revelou que iria dar a Isabel a bênção de poder gerar um filho, e esse filho seria aquele que iria proclamar o reino, ou a vinda deste reino, e que ele iria, portanto, preparar o caminho do Messias. Portanto, ele seria aquilo que alguns pentecostais chamam de voz profética, tá certo? Só uma pausa, vocês me permitem? Tem muita gente aí fora, você já deve ter ouvido esse tipo de pregação. Olha, agora eu quero ser voz profética na sua vida. Aí o camarada fala: olha, Deus tem uma bênção para você, não sei o que, esse ano, seja lá o que for, é ano da vitória, e assim por diante. Não é assim que acontece? Voz profética é a voz da palavra. Nós precisamos ouvir a palavra, e é a palavra que precisa falar a nós. Porque se pensarmos em profeta como o do Antigo Testamento, nós temos que lembrar que o último já morreu. Quem foi o último profeta do Antigo Testamento? Embora que ele não a história dele não é citada no Antigo, é citada no Novo, mas ele encerra o período da lei, o João Batista, tá certo? Então, como alguns falam, João realmente foi uma voz profética, ou a última voz profética no conceito de profetas, com o entendimento ali que nós temos do Antigo Testamento, certo? Para um período da história. Mas hoje eu não quero falar de João, porque eu já falei de João no último domingo. Eu quero pensar aqui justamente nessa passagem a qual nós lemos. Se eu pudesse dar um nome para a minha exposição, eu poderia falar sobre o chamado, poderia ser esse tema, o chamado soberano de Deus. O chamado soberano de Deus. Hoje eu quero fazer um sermão expositivo. Não quero fazer um sermão temático, quero fazer um sermão expositivo, olhando verso a verso. Vamos lá. O verso 5 diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: assim como nós já falamos a respeito de Jesus, que o Senhor, ele escolhe uma jovem simples, tá certo? Para que dela viesse o Messias, Maria. Maria não era uma mulher rica. Maria, na verdade, era talvez uma adolescente que tinha poucos dias entrado na fase da sua juventude, muito nova provavelmente. E Deus poderia, e eu comentei isso aqui no meu último sermão, quando eu conjecturei com você a seguinte situação: imagine um anjo Gabriel, que alguns vão dizer que Gabriel ele é um daqueles arcanjos,
do Senhor, é um daqueles anjos que estão mais próximos de Deus. Eu não vou entrar nesse assunto porque não é o nosso aqui, mas imagine só aquele, como eu falei no último sermão, aquele burburinho no céu. Ó, os anjos conversando entre si. Ó, vocês estão sabendo? O que foi? Gabriel podia ter perguntado: olha, o Senhor, Deus falou que vai se fazer homem. E eu comentei com vocês aqui que Gabriel poderia ter pensado, o anjo Gabriel: então o Senhor vai vir, vamos preparar os exércitos, porque o Senhor vai agora para vencer. Ele vai chegar em cavalo branco, vai chegar lá na terra e vai vir para estabelecer a vitória final. Mas depois Gabriel sabe que na verdade não foi assim, que Deus havia determinado que ele viria na pessoa do seu filho, nascendo lá em Belém da Judéia, de uma mulher simples, e que ao invés de nascer em Jerusalém, lá no palácio de Herodes, ele vai ser, ao invés de ser colocado em um berço esplêndido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que por eles nada do que foi feito poderia se fazer, sem ele, né, nada do que foi feito se fez. Então o que acontece? Esse foi colocado, o berço dele foi uma manjedoura em um estábulo. Aqui diante de nós está a mesma coisa. Lucas, ele começa citando Herodes. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia. Alguém sabe que Herodes é esse? Ele é o primeiro rei da dinastia herodiana, porque depois de Herodes, os seus filhos foram, eu já falei para vocês, preste atenção, a região da Judéia, depois que Herodes o Grande morre, é dividida em 4 partes, que é chamado de tetrarquias, cuja cada tetrarquia vai ficar sob o comando de alguém. A da Judéia, cuja capital era Jerusalém, ela ficou sob o comando de Pôncio Pilatos, mas as outras ficou entre os seus filhos, um outro que chamava Herodes, um outro que chamava Filipe, e um outro também. Esse Herodes aqui, ele é o chamado o Grande por um motivo. Ele, embora não sendo judeu, mas ele é o camarada que vai revitalizar Jerusalém, a Judéia. Herodes, ele é um homem de mente à frente do seu tempo. Você tem ideia? Naquele período ali, Herodes, ele constrói uma cidade chamada, e dá o nome dela de Cesareia, para homenagear o imperador romano. Lembrando que Herodes, ele é colocado rei sobre a Judéia pelo imperador romano, o imperador Augusto. E ele faz aquela cidade chamada Cesareia Marítima, justamente para ser um porto, um lugar de comércio, e ele dá o nome daquela cidade, Cesareia, para homenagear o imperador Augusto, que o título era César, né? Augusto César, certo? Herodes, ele é aquele que ele constrói um grande palácio. Herodes construiu estradas, que depois Paulo usou para proclamar o Evangelho. Herodes, ele foi um homem à frente do seu tempo, e ele fez uma coisa para conquistar os judeus, pelo menos aquele judaísmo da época dominante. Lembra você que o judaísmo era dividido em 4 grupos, os 2 principais, fariseus e saduceus. Embora os fariseus sendo a maioria, mas quem mandava no templo eram os saduceus. E aquele templo, no momento que Herodes é colocado como rei, Herodes foi colocado rei da Judéia 6 anos antes de Cristo, era o templo construído lá na época de Esdras e Neemias. Se você já leu o profeta Ageu disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, mas aquela glória seria no sentido de busca ao Senhor, e não do templo em si, porque aquele templo que foi reconstruído depois do cativeiro babilônico, ele era muito inferior ao templo construído por Salomão. Então, João Paulo, o que é que Herodes pensa? Já que eu não sou judeu e eu quero cativar os judeus ao meu favor, eu vou reconstruir o templo, que ficou conhecido depois como o grande templo de Herodes, que conta os historiadores que esse templo, ele foi mais suntuoso do que o de Salomão. Ele foi um templo mais magnífico do que o do rei Salomão. Então Herodes começa a construir esse templo, mas esse templo a gente sabe que vai ser terminado só depois do ano 66, mas ele começa aquilo ali, e ele coloca os judeus sob o comando do templo. Aí ele coloca lá os sacerdotes, né? Anás e Caifás, um está ali à frente, tá certo? Comandando todo o comércio do templo, porque agora o grande templo de Herodes foi construído no lugar daquele segundo templo,
ele vai servir de comércio para se negociar a fé. Lembra da famosa frase de Jesus, né? Quando ele chega lá no templo, o quê? Começa a derrubar tudo, né? Expulsar os cambistas, e ele vai dizer que a casa do Pai, do meu Pai, não é uma casa de comércio, não é uma casa de câmbio, mas era uma casa de quê? De oração. Era uma casa de busca. Jesus fala isso porque foi isso que Salomão falou quando construiu o templo. Todo aquele que se voltasse para aquele templo, ou estivesse no templo, e orasse em sinceridade a Deus, Deus iria ouvir e iria abençoar. Por que eu estou falando de Herodes aqui? Porque Herodes fez grandes coisas no campo político, por isso ele é chamado grande. Pergunta a você, o último profeta da lei não poderia ter sido um filho de Herodes? Deus não poderia ter colocado esse último profeta, a voz que clama no deserto, vinda do próprio palácio do rei de Jerusalém? Mas Deus, ele não faz como nós pensamos. Deus, ele não escolhe como nós homens escolheríamos. Deus, ele trabalha com o seu propósito. E o propósito de Deus está em chamar aqueles que vão ser fiéis. Se eu fazer uma pergunta a você aqui, Deus sabe quem será salvo no último dia, sim ou não? Sim. Se eu digo que Deus não sabe, eu estou dizendo então que Deus, ele não é onisciente. Se Deus não é onisciente, logo Deus não é Deus. Deus sabe. Mas a Bíblia diz que Deus chama a todos. Mas ele vai chamar com fins e propósitos aqueles que eles são fiéis. E aqui no caso, Deus poderia ter chamado, por exemplo, o sumo sacerdote, ter chamado o filho do sumo sacerdote para ser pai de João. Mas ele vai chamar um sacerdote velho, que estava ali no momento do tempo para servir ao Senhor por causa da sua turma. Eram 24 turmas que serviam no templo, tá certo? Ele era da turma de Abias. Um homem velho e uma mulher velha e que não tinham filhos. Mas a Bíblia diz que Zacarias e sua esposa, no verso 6, era o quê? Vai no verso 6. E eram ambos justos. Meus irmãos, Deus escolhe aquele que vai se colocar na posição de fiel. Você. Justo aqui não significa que Zacarias e Isabel não tinham pecado. Eu vou te provar da seguinte forma. Vê comigo, por favor, o versículo 18 do mesmo capítulo. Versículo 18 do mesmo capítulo. Vocês encontraram aí? Vamos ver o que diz o verso 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Lembre que aqui o anjo falou que a esposa dele iria ter um filho. E vai falar sobre quem seria esse filho e o que é que ele ia fazer. Eu pergunto, duvidar do que Deus fala é pecado, sim ou não? Zacarias, quando diz, como é que vai ser isso? Ele duvidou ou não? Duvidou. Então pergunta a você aqui, pensa comigo. Então Zacarias está conversando com o anjo, em seguida Zacarias já peca, porque ele duvidou. Ele fez igual Sara, né? Sara, ela riu, né? Quando ouviu a notícia que ela ia gerar. Ele fez mais ou menos a mesma coisa. Meus irmãos, justo aqui não tem nada a ver com, no sentido de fazer obra. Fulano é uma pessoa temente a Deus, não peca e tal. Afinal, todos somos pecadores. A Bíblia diz que quando Deus olha para a terra, ele não vê um justo, no sentido de justiça própria. Por que então Zacarias e Isabel são chamados de justos? Eu queria pensar com você sobre isso. Por que Deus chama esse homem e essa mulher, e ele ao chamar diz o seguinte: olha, eu chamei, porque a ideia aqui Lucas quer dizer o seguinte: Deus chamou Zacarias e Isabel, porque quando Deus olha para eles, esse casal, vê esse casal, um casal justo diante dele. Mas justo em quê? O que é que diz Romanos 5? É um louvor que nós cantamos. Vou citar Romanos 5, para ver se vocês lembram. O que é que diz lá o verso primeiro? Quem lembra? Justificados, pois pela fé temos paz para com Deus. Você já ouviu aquela frase? Olha, no Antigo Testamento a salvação era pela lei. No Novo, a salvação é pela graça. Você já ouviu isso?
Talvez você já falou isso. Se você já falou ou ouviu, quem falou ou de quem você ouviu, falou errado. Porque se a salvação no Antigo Testamento era pelas obras da lei, Abraão não teria sido salvo, mesmo sem lei, no tempo dele. Se ele fosse salvar pelas obras, não seria salvo. Por quê? Porque Abraão mentiu. Lembram lá quando ele vai para o Egito, né? Não, é minha irmã. Mentiu em relação à sua esposa. Se você pega um pouquinho a posterior, você vai ver que Moisés errou. Josué errou. Errou, por exemplo, a Bíblia diz que Josué não podia fazer acordo nenhum com aqueles povos da terra prometida para não trazer problema para ele. Ele cai na besteira, acredita na mentira dos camaradas, termina fazendo um acordo lá e depois vai dar problema para Israel no futuro. Errou. Se você for olhar, o próprio Israel, quando recebe a lei, mesmo falando que iam servir a Deus, mas quando Deus está às tábuas da lei, antes de Moisés descer, o povo está lá embaixo do Sinai fazendo o quê? Adorando o bezerro de ouro. A salvação não é, irmãos e irmãs, nunca foi pelas obras da lei. A lei serve para quê, pastor? A lei serve para revelar quem nós somos. A lei serve para revelar quem nós somos. Nós somos o quê? Romanos 3:23. Todos pecaram. Nós somos pecadores. A lei é um espelho, que quando eu olho para a lei, ela revela o meu pecado. Se a salvação do Antigo Testamento fosse, a justiça de Deus fosse imputada por obras, eu pergunto como é que eu interpreto então Hebreus 11? Porque diz, pela fé Abraão, pela fé Isaac, e começa a falar sobre os heróis da fé. Chega ao ponto de falar sobre Sansão, pela fé Sansão. Jesus não tinha vindo no Antigo Testamento, mas como essas pessoas foram salvas? O autor dos Hebreus responde que foi pela fé. Tanto que ele chega lá, tem um louvor que diz aí, né? Que quem tem promessa de Deus não morre não. Mas o autor dos Hebreus, no capítulo 11, diz o seguinte: e estes, mesmo sem ver a promessa, porque eles morreram, olha, então quem tem promessa também morre. Tá certo? Guarde isso na sua cabeça. Nós temos que confiar. Deixa com Deus as promessas dele. Irmãos, a salvação sempre foi pela fé. Quando o judeu comparecia diante do sacerdote para o sacrifício, Paulo vai dizer que o sangue de bodes, de ovelhas, de cabras, seja lá o que for, não tinha poder para salvar, mas apenas fazia o quê? Suspendia. Imagina a seguinte situação: você tem um menino em casa, o menino aprontou. Aí você fala assim: ó fulano, tu fez isso aqui errado, cuidado, porque na próxima tu vai apanhar. Você não deu castigo naquele momento, você apenas suspendeu, dizendo que na próxima que ele fizer, o castigo vai vir. O que Deus estava fazendo no Antigo Testamento era simplesmente fazendo isso, suspendendo. Quando Abraão leva o filho dele, quando Deus pede, né, olha, você vai ter que sacrificar o Isaac, Abraão faz isso pela fé, porque Abraão sabia que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar, mas que Deus estaria em um outro meio. E profeticamente, quando Deus estabelece ali, ó, não faça mal ao menino, e o rapaz perguntou antes, né, pai, aqui está a lenha, está o cutelo, cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí a resposta de Abraão foi: Deus o quê? Quem lembra? Deus proverá. Abraão fala isso pela fé, porque Abraão sabia que só Deus poderia salvar o homem. E nós estamos agora em dezembro, embora a nossa igreja não celebre nem comemore o Natal, mas nós temos usado esse mês para nossa reflexão, para lembrar como foi que Deus fez isso. Deus enviou o seu Filho, só para salvar o homem só poderia ser Deus, mas Deus, para salvar o homem, deveria se fazer como um de nós, para sacrificar-se em nosso lugar. O justo morrendo pelos injustos. Isabel, Zacarias eram justos porque eles confiavam na promessa de Deus. E a promessa de Deus era o que? Nós cantamos aqui hoje, Isaías 9: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Eles confiavam que Deus iria enviar quem? O Messias. E que através do Messias eles iriam alcançar a tão preciosa salvação.
Isso é interessante, irmãos, porque Deus não escolhe de acordo com os olhos humanos. Eu falei aqui que Deus poderia ter escolhido Herodes, para de Herodes trazer João Batista, mas Deus não faz isso. Por quê? Porque Deus não quer saber da condição social. Eu estou falando aqui para pessoas simples, como eu também sou uma pessoa simples. Ninguém aqui é rico. Deus não escolheu Herodes, Deus escolheu um velho chamado Zacarias para ser pai de João. Meus irmãos, nós temos que valorizar o chamado de Deus. Deus te chamou para servi-lo. Deus chamou você para que através de você aconteça uma grande obra. E eu lembrei a você que nós devemos seguir o exemplo de João em algumas coisas. Por exemplo, João, ele foi aquele que trouxe a glória para Cristo. Ele não falou dele, né? Ele falou de Cristo. Ele proclamou o reino. Nós, como servos de Deus, temos que fazer como Zacarias e Isabel, proclamar o reino, proclamar a palavra do Senhor, sermos justos, mas justificados pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus, Ele escolhe aqueles por quem Cristo sacrificou-se na cruz. E Cristo sacrificou-se na cruz, não foi por um grupo seleto, mas por todos. Porém, só recebe o benefício dessa justificação aquele que crê pela fé. Porque Deus amou o mundo da maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, João 3,16, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para eu não perecer, eu tenho que fazer o quê? Crer. Zacarias, ele cria no Messias antes mesmo de ver. Por isso Deus o chama. Meus irmãos, diz o seguinte, que o verso 6 ainda diz que eles andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Meus irmãos, eu sei que nós não conseguiríamos guardar tudo que o Senhor revelou, mas nós temos que procurar andar de acordo com a palavra. E o Senhor Jesus, ele facilitou um pouco para nós, porque ele falou que a lei se resume. Se a gente pudesse resumir a lei, eram 2 mandamentos, que se eu fizesse os 2, em tese eu estou fazendo todos os outros. Quem lembra? Primeiro mandamento, o maior de todos, né? O primeiro, que é o maior de todos. Qual foi o maior de todos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ele vai dizer ainda, né? Com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Eu tenho que amar a Deus com tudo que eu sou, a Deus. E quando eu penso em Deus, eu estou pensando logo em quem? Nesse Deus que é a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, que ambos são um, são Deus. Segundo mandamento. E aqui, esse daqui, o primeiro, a gente também não cumpre muito direitinho não, mas ele em tese assim é mais fácil, porque é Deus, né? Mas amar o próximo é mais complicado, não é verdade? Que tem uns próximos aí, né? Que faz muita raiva, não é verdade? Tem os próximos que... Mas a Bíblia diz que nós devemos amá-lo. É difícil? Quem disse que é fácil? É difícil, mas nós devemos fazer. Porque quem ama o próximo vai estar cumprindo os outros mandamentos. Quem ama o próximo não vai compensar nada que é do próximo. Quem ama o próximo vai honrar o pai e a mãe, que são seus próximos. Quem ama o próximo, essa pessoa não vai levantar falso testemunho. Então, esses 2 mandamentos, nós devemos ter a preocupação de andar sobre eles. Porque, é aquilo que eu falei, o mundo tem que olhar para nós e ver a diferença. Hoje, chegou um colega e falou o seguinte: olha, Eugênio, faz o seguinte, já que você vai querer largar mais cedo, a gente cuida aqui no serviço mais cedo, e depois que a gente cuidar, você pode ir embora. Aí você não bate o ponto. Você vai embora, quando for mais tarde você avisa para o coordenador que você esqueceu, ele, qualquer coisa, eu ligo também para ele, confirmo, e você recebe as horas extras tudinho. Eu disse: olha, eu não vou fazer não, porque quando eu conversei com o meu chefe, eu fiz um acordo, e eu tenho que cumprir o acordo que eu fiz com ele. Eu tenho certeza que mais nunca ele vai chegar com essas conversas do meu lado. O que eu quero dizer para você é, nós temos que fazer a diferença. Por que Deus chama Zacarias e Isabel? Porque não tinha outros sacerdotes? Tinha. Mas Zacarias e Isabel eram diferentes. Nós temos que fazer a diferença. Aqui eu quero dar uma pausa. Você tem sido diferente na sua família?
Você tem feito a diferença na sua casa, entre os seus irmãos, seus parentes, na sua rua, no seu trabalho? Nós temos que fazer a diferença. E a diferença para ser feita tem que ser em cima, na proclamação da palavra de Deus. Já falei para vocês aqui no sermão. Nós temos que trabalhar essa fé que nos levou à justificação. Às vezes chega alguém assim, fulano, eu estou passando por uma dificuldade tão grande. Aí tem crente que olha e diz assim: rapaz, a coisa está difícil, né? Aí eu acho interessante quando chega alguém assim: olha, fulano, eu estou com uma dor, rapaz, eu estou tão doente. Aí tem um crente que chega e diz assim: é verdade, eu também estou com dor nas costas, estou com dor não sei o quê. E a pessoa fala que está com mais dor do que aquele que chegou para ela. E a nossa posição tem que ser diferente. Fulano, eu estou aqui, estou com dor, não sei o quê. Ah, está com dor? Olha, eu também estou com uma dorzinha aqui, dorzinha que você não deve falar. Vamos fazer o seguinte: eu creio em Deus que pode curar. Vamos orar aqui? Você crê? Você deixa eu orar por você? Eu falei já para vocês, nós temos que envolver Deus em tudo. Que gosta de fazer ao erro, mas é envolver Deus na nossa vida. Tudo que fizermos, orarmos, cremos que o Deus que pode salvar, Ele pode abençoar em qualquer outra área. Continuando, aí diz o verso 7: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Olha, irmãos, vou fazer uma perguntinha aqui. Quanto tempo faz que você não evangelizou alguém? Quanto tempo faz que você não trouxe uma pessoa para Cristo? Sabia que tem crente que é igual a Isabel? Que é justa diante de Deus, serve a Deus, teme a Deus, ora, é uma pessoa séria, mas é estéril. Sabiam disso? Nunca evangelizou ninguém, nunca trouxe ninguém para a presença do Senhor, nunca conseguiu nem falar do Evangelho. Meus irmãos, só que Deus, Ele é bom, porque a sua idade como crente pode estar avançada, você pode estar cansado da caminhada, mas Deus tem poder de renovar, Deus tem poder de te encher novamente do Espírito Santo, porque Isabel só vai poder gerar se o Espírito Santo lhe abençoar. Então o Espírito Santo vai, abençoa, toca naquela mulher, aquela mulher velha agora tem condição de gerar um filho. Irmãos, e aquele que pede a Deus essa presença do Espírito, ele vai gerar, Maria. E quando ele gera, Maria, quem ele gera também dá fruto. A Bíblia diz que quantas pessoas andaram de João? 2 pessoas? 3? Quem lembra o que a Bíblia diz sobre João? Diz o quê? Quantas pessoas andavam atrás de João para ouvir João? Como? Vamos contar outra palavrinha? Tem outra palavrinha, não tem um número exato não. Diz que uma multidão. Até os religiosos queriam ouvir João. Até os fariseus iam ouvir João. Meus irmãos, se nós formos fiéis ao que Deus tem falado a nós, se nós buscarmos a Deus, pedir: Senhor, enche-me do Espírito. Senhor, eu não quero ser apenas fiel ao Senhor, eu preciso ser cheio do Teu Espírito Santo, eu preciso fazer a diferença, eu preciso crer, eu preciso ser um instrumento, usa a minha vida. Se nós pedirmos ao Senhor, se nós buscarmos isso ao Senhor, Deus fará, Deus operará, e o resultado vai ser o seguinte: ovelha tem que gerar ovelha. Se nós somos ovelhas do Senhor, nós devemos gerar outras ovelhas. E essas ovelhas que serão geradas, elas serão como João. Elas irão proclamar o Evangelho. E talvez, se eu proclamei o Evangelho para 1, 2, 3 pessoas na minha vida, talvez aquele com quem eu trouxe, mas quem salvou foi Jesus, né? Essa outra pessoa vai falar para 10, para 30, para 40, eu não sei. Mas eu devo fazer a obra, porque a obra que Deus quer fazer na minha vida vai resultar numa grande obra posterior. Eu não sei quando Jesus voltará, se Ele voltará amanhã, depois ou daqui a 100 anos. Mas o que eu sei é, Deus tem algo a fazer na nossa vida, na sua vida em particular. Se coloque na disposição do Senhor, seja fiel, não tema, creia. Creia, não faça também como Zacarias não, certo? Gabriel falou assim, porque você duvidou, você vai ficar mudo até a criança nascer. Não, creia, confie.
E sabe de uma coisa? O que Deus fará na sua vida vai ser algo grande, e esse algo grande pode resultar, e vai resultar pela fé, em algo maior ainda. E aqui eu encerro dizendo o seguinte: Deus tem chamado pessoas. O chamado de Deus é soberano. Deus não escolhe por raça, por cor, seja o que for, por dinheiro, social. Deus escolhe, Deus chama, e a resposta nossa para Deus tem que ser fidelidade. Eu encerro com aquela famosa frase que eu falo aqui direto: Deus não me chamou para ser feliz, Deus me chamou para ser o quê? Fiel. Aí eu completo dizendo o seguinte: quando eu sou fiel, eu sou o quê? Feliz. Está faltando felicidade na sua vida? Então está faltando fidelidade. Olha, irmãos, posso contar aqui um negocinho para encerrar? Para exemplificar? Posso? Cochile não, viu? Presta atenção aqui. Olha, irmão, para mim poder estar com a família aqui hoje, a gente teve que ter despesa. Os irmãos que foram lá em casa viram. Então estou com conta para pagar daquelas. Aí, como eu falei para vocês, semana passada ainda recebo uma outra bênção. O carro quebra. Aí quando quebra, eu tenho que ir devendo ainda agora mais R$2.800. Se você me perguntar: pastor, como é que o senhor vai pagar? Olha, eu vou te responder o seguinte: eu não sei. Eu só vou trabalhar e vou tentar pagar. Mas uma coisa eu digo a você: eu não estou preocupado, porque a minha preocupação é ser fiel. Eu sei que se eu for fiel, Deus vai abrir os meios, porque até hoje Ele não me desamparou e não vai me desamparar. Eu falei para vocês esse ano, muitas vezes eu falei isso para vocês. A Jeane fez questão até de relembrar isso na casa que eu li, viu, Jeane? Que muitas vezes eu cheguei nesse culto aqui, no púlpito, e falo o seguinte: irmãos, o meu desejo era ver minha família aqui e tal e tal. Eu estou feliz aqui, satisfeito. Graças a Deus estou aqui. A gente está dormindo ali, o Caleb também está dormindo. A gente chorou, aperreado com barulho, mas estou satisfeito, né? Que além da esposa e dos filhos, Deus ainda agregou a sogra. Para muita sogra não presta, a minha presta, tá certo? Então assim, eu estou satisfeito. Tem que reclamar de alguma coisa? Não, tá bom demais. Deus cuida. Seja fiel. Zacarias foi fiel até quando ficou velhinho, e Deus foi fiel com ele, deu a ele um filho. E não foi qualquer filho, foi um grande homem. Só para relembrar, a Bíblia diz que dos nascidos de mulher, quem foi o maior homem? Dos nascidos de mulher, quem foi? João Batista. A bênção, quando Deus está, ela não é pequena não, viu? Ela é grande. Se você for fiel, meu irmão, a bênção de Deus, quando atingir sua vida, não é bênção pequenininha, é bênção grande. Oh, é bênção. E outra coisa, para ser bênção grande, a gente não precisa fazer na UE não, viu? Ser culto, não sei o que. Não. E só precisa confiar, e Deus vai fazer. Eu não preciso fazer culto da abertura do Rio Mundaú. Você está entendendo? Culto do não sei o que. Não. Vamos confiar, vamos ser fiéis, e Deus fará a obra. Deus fará. Aí Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai curar, Deus vai batizar com o Espírito Santo, Deus vai salvar a família, Deus vai fazer. Seja fiel, e a bênção do Senhor será grande. Seja fiel, irmão, seja fiel. Deus operará grandemente na sua vida. Afinal, Davi falou: moço, sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Por quê? Porque o justo, mesmo sendo pecador, mas ele crê no Messias, ele crê naquele que o salvou, e portanto, crendo no Messias, naquele que o salvou, ele procura ser fiel, e Deus responde ao fiel. Eu encerro dizendo a você o seguinte: Abraão foi fiel, Deus foi fiel com ele. Isaac orou 20 anos, se não me engano, em prol de um filho. Deus foi fiel, e Deus não deu apenas um filho, né? Deus deu 2 filhos. Jacó foi fiel, e a Jacó Deus não abençoou pouco não, Deus ampliou ainda a bênção, deu 12 filhos, seus filhos, a descendência. O filho de Jacó, José,
passou tanto perrengue na vida. Você conhece a história dele? Mas José foi o quê? Fiel. Zacarias não foi fiel? José foi fiel. E o Senhor, a bênção do Senhor para José não foi pequena, porque talvez José podia se contentar com a casa de Potifar. Mas o Senhor não tinha a casa de Potifar para José. O Senhor tinha muito mais. O Senhor tinha o governo do Egito. Meus irmãos, o Senhor nos abençoou até aqui, não foi? Você está aqui porque foi o Senhor que te sustentou. Eu sei que você está enfrentando provas e dificuldades, mas a bênção do Senhor não é só isso aqui não, viu? O Senhor, até aqui não. Deus tem algo muito maior. Deus quer fazer algo grande na sua casa, na sua família, na sua vida. Seja fiel. Seja fiel. Para ser fiel, como é que eu faço, pastor? Alguém sabe? Eu vou caminhar no verdadeiro caminho, pisando os passos daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou fazer o que ele mandou. Tome a sua cruz e siga. O caminho é fácil carregando uma cruz, mas ele mandou seguir, vamos. Porque com Cristo o fardo pode ser grande, mas com ele o fardo se torna leve. Porque ele é aquele que salva, é aquele que cura, é aquele que abre portas de emprego. Irmão, nós estamos aqui há 7 anos, e eu tenho certeza que ao longo desses 7 anos Deus fez grandes coisas na sua vida, e Ele continuará a fazer. Nós precisamos ser fiéis. Então, em resumo é isso. Deus chama pessoas. Você está aqui, não foi porque você escolheu. Você está aqui hoje porque Deus te chamou. Tá certo? Segundo, Deus prepara a justificação pela fé em Cristo Jesus. Não ache que você está aqui porque você é bom, mas porque Cristo te justificou. Terceiro, Deus não quer que você seja estéril. Deus quer que você gere. Mas para isso você precisa crer e pedir a presença do Espírito Santo. Que possamos pedir isso, para que possamos então ver as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Lembre isso, Deus te chamou. Ele tem uma grande obra a fazer na tua vida. Vamos ficar em pé.